Então, a gente viu aí, né, a cinemática linear, angular, cinética, né, alguns equipamentos de medição, e torque, na verdade, ele acaba fechando um pouquinho todo esse contexto inicial que a gente já passou. Janeiro, tá complicado mesmo, cara. A gente está trabalhando pra caramba, você não tem noção do que a gente está trabalhando. Eu estou trabalhando 12, eu acordo 6:30 da manhã, pra vocês terem uma ideia. 7 horas eu já estou sentado aqui, já olhando, não a aula de hoje, né, a aula de hoje já estava pronta, mas já projetando a aula da noite, e depois à tarde é só almoço rapidão, já volto, sento, vou até quase 7 horas da noite, depois aula até às 10, às vezes vai até às 11, eu fazendo outras coisas. Rapaz, eu vou te falar, tá brincadeira, cara, tá 12, 13, 14 horas por dia trabalhando. Tá terrível, cara. Eu falei, nossa senhora, não vendo a hora de voltar para presencial, vocês têm noção. Mas vamos lá, vamos tocando, né? Fazer o quê? A gente tem que. A questão toda aqui que está dando muito trabalho para nós, pelo menos, é a adaptação das aulas para o online, né? Porque muita coisa, principalmente das nossas aulas de biomecânica, todos esses cálculos aí, geralmente eu fazia na lousa com vocês, ia fazendo passo a passo na lousa e tal, então eu estou tendo que colocar tudo isso no PPT, né, para tentar passar para vocês, para que vocês consigam visualizar aí e ir acompanhando, porque se eu for falando só de raciocínio aqui, aí já está difícil para vocês entenderem, eu imagino que esteja. Imagina se eu não se fosse só falando e vocês só ouvindo, né, os cálculos, aí ferrou tudo, né, essa é viagem total do planeta aqui, mais do que já está. Então, a gente vai fechar um pouquinho com essa questão de torque, de movimento, para vocês entenderem um pouquinho essa questão de torque, ou momento de força, porque momento, né, eles chamam de momento porque em inglês, a maior parte dos artigos em inglês chamam de moment, né, moment, então, ou seja, a tradução acaba sendo momento de força, ou torque. Então, a gente vai entender um pouquinho o que é essa relação aí de torque e movimento humano, para vocês conseguirem, de repente, né, ir talvez começando a fazer algumas associações do que nós já falamos durante as aulas até o momento. Então, a gente viu lá, pessoal, na descrição do movimento, ok? A mecânica newtoniana linear, que a gente viu até agora, então, as variáveis que nós estudamos, né? Para descrever o movimento linear, né, então, é a variação do espaço, esse ΔS, né? Variação do tempo, ΔT, velocidade, aceleração, força, ok? Então, essas são as variáveis que a gente utiliza geralmente para a descrição do movimento linear, né? Então, a gente viu lá a velocidade, a variação do deslocamento dividido pela variação do tempo, a aceleração, a variação da velocidade dividida pelo tempo, e força é a massa vezes a aceleração dos segmentos. Vimos também movimento humano, os movimentos angulares, e aí entra essa questão de torque, né, por causa dos movimentos angulares. Então, na mecânica angular, as variáveis, né, são ângulos, a variação do tempo, acelerações angulares e velocidades angulares. Então, são representados por essas letras, né, aceleração e velocidade são representados por essas letras gregas aí do alfabeto. E aqui, em vez da força, né, na mecânica linear, a gente entra aqui com a questão do torque nessas variáveis angulares. Então, a gente viu na aula passada, né, que nós temos aí esses deslocamentos angulares, praticamente todos os movimentos dos nossos segmentos, nós fazemos aí movimentos angulares, vimos que a gente consegue calcular a velocidade angular, deslocamento angular inicial, deslocamento angular final, essa velocidade ao longo desse deslocamento, a aceleração, né, angular. E agora nós vamos ver, né, este conceito de torque, né, o que é este maldito torque. Então, só para a gente dar um exemplo aqui, né, se eu tiver uma força agindo
Aqui, por exemplo, eu tenho meu dedinho aqui, que eu coloquei para vocês, uma fotinha do dedinho, empurrando um livro. E ele está empurrando o livro aqui exatamente no meio, ok? Onde a força aqui para os dois lados aqui, teoricamente, estão equilibradas. Se eu empurrar este livro aqui, num exemplo bem simples, né, ele vai se deslocar linearmente. Vai fazer um deslocamento linear, ok? De um ponto a outro, eu apliquei uma quantidade de força, e essa força vai fazer esse livro se deslocar linearmente de um ponto A para um ponto B. Se eu colocar, né, agora, esta força, né, se eu aplicar uma força, empurrar o livro na ponta, qualquer ponta que seja, ele vai fazer, né, este livro girar, correto? Ele vai se deslocar, mas ele vai, né, eu vou provocar um movimento rotatório, um movimento de rotação aqui. Este movimento de rotação provocado por uma força, rapaziada, né, é o que se chama de torque. Então, o torque seria uma força rotatória. Então, se eu aplicar essa força aqui, esse livro vai fazer um efeito rotatório, uma força rotatória, que seria, né, o equivalente àquela equivalente angular da força linear. Então, eu tenho uma força aqui aplicando, fazendo um deslocamento linear, aqui eu vou fazer essa força fazendo um deslocamento rotacional ou rotatório, ok? Então, esse efeito de giro, esse efeito rotatório criado por uma força, é o que a gente chama de torque, ou momento de força. Então, aqui, nesse caso aqui, o efeito rotatório vai estar aqui no eixo articular do cotovelo, ok? Se eu flexionar, vai fazer um movimento, um torque concêntrico, e se eu estender o braço aqui, a gente chama de torque excêntrico. Okay? Então, tem dois tipos de torque, excêntrico e concêntrico. Então, é o efeito rotatório causado por ação de uma força. No caso aqui, a força vai ser exercida por quem? Força interna, aqui no caso, força do bíceps, ok? Tracionando aqui o rádio para cima, na inserção aqui do bíceps, ele vai fazer essa força e vai causar um efeito rotatório, ok? No nosso cotovelo. Tranquilo? Então, esses são os efeitos que eu posso ter aqui, efeitos rotatórios de torque, tá bom? Então, na verdade, o torque, né, são giros, efeitos rotatórios causados, né, por uma força aplicada no objeto ou no segmento corporal. Então, no caso aqui do nosso movimento, né, na nossa marcha, na nossa corrida, nós geramos vários torques, ok? Então, eu tenho torque articular aí no tornozelo acontecendo conforme a gente anda, tenho torque no joelho, tenho torque no quadril. Isso aqui é bastante utilizado, bastante estudado em biomecânica. Quais são esses torques, né, promovidos pela ação dos nossos músculos, quando a gente anda, quando a gente caminha, quando a gente faz algum tipo de exercício, esses torques articulares. Né? Aqui tem um exemplo de um artigo, né, colocou aqui, ó, momento, lembra que eu comentei com vocês, moment, né, massa corporal. Então, ele tem aqui, ele fez, só para exemplificar para vocês, ele calculou aqui, ó, o torque, o momento do quadril, né, hip é quadril, knee é joelho, ankle é tornozelo. Então, gera esses dados de curva aqui, de torque, ok? Torque excêntrico, torque concêntrico. Vocês veem que, conforme a gente anda, gera torque para os dois lados, aqui, tanto concêntrico quanto excêntrico. Tanto sentido horário quanto sentido anti-horário, ok? Então, ou seja, isso é bastante utilizado, bastante estudado em biomecânica. O Inter, 1991, o Inter é considerado o pai da biomecânica, tá bom, rapaziada? Esse é um livro bastante famoso, infelizmente ele morreu aí, acho que, se não me engano, uns 3 ou 4 anos atrás, mas esse cara é considerado o pai da biomecânica, o Winter, né? É um livro bem clássico para se estudar
para se ler alguns conceitos de biomecânica, não é muito trivial de ler o Inter, mesmo porque o livro é em inglês, né, então alguns termos ficam um pouco difíceis de entender, mas é basicamente considerado aí o cara que, né, desenvolveu todos esses conceitos que a gente tenta passar, pelo menos uma pequena parte para vocês. Então, aqui temos, né, algum videozinho exemplificando aqui a ação muscular. Vocês conseguem verificar a ação muscular conforme a gente anda, quais os músculos que ativam mais durante várias fases da passada, né? A gente vê aqui, ó, que o tibial anterior aqui, ele ativa antes do contato com o pé no chão, dá para reparar, né? Porque ele tem uma pré-ativação do tibial, porque a gente faz aí uma dorsiflexão antes de colocar o calcanhar, então ele ativa antes. Então tem a ação aqui dos isquiotibiais, gastro, quinêmio, medial, lateral, né? Aqui no canto direito inferior da tela, esse raiozinho verde saindo aí, não é Jedi, ok? Sabre de luz, mas isso aqui representa a força de reação do solo, tá? Então, conforme ele pisa, essa força ela tem algumas magnitudes, né, no contato com o chão e depois no aplanamento do pé, na parte que a gente está com o pé totalmente aplanado, ela diminui um pouquinho e depois ela volta a subir. Vocês conseguem reparar dois picos, né? Um no inicial, um no final. Ela tem um pico do calcanhar, depois ela cai um pouquinho e depois ela sobe de novo, que é a fase de impulsão quando a gente está andando. E do lado esquerdo, né, os nossos famosos torques articulares, né? Acontecendo aqui no tornozelo, no joelho e no quadril. Então, temos aí a ação dos músculos, ok? Que vão gerar esses torques, e a ação da força de reação do solo vertical, né, acontecendo conforme a gente caminha. Então, isso tudo é estudado, né? Isso tudo se estuda. Eu posso fazer as três coisas de uma vez só, numa única coleta, por exemplo. Eu posso colocar aqui eletromiografia, a gente vai ter uma aula só de eletromiografia ainda, vou passar para vocês, né, como é que a gente analisa a eletromiografia, que é essa atividade elétrica do músculo. Eu posso coletar, então, fazer a eletromiografia com os músculos, os principais músculos responsáveis, por exemplo, pela marcha, né, fazer o cara, ao mesmo tempo que ele já está com tudo paramentado aqui, pisar numa plataforma de força para fazer a análise de força, e calcular os torques articulares responsáveis, né, qual o torque articular, força interna, que no caso eu vou calcular esses torques internos que estão acontecendo, tudo numa mesma coleta, numa mesma análise. Então, esse efeito, matematicamente, pessoal, ele pode ser representado, o torque, esse efeito rotatório, matematicamente, ele pode ser representado por esta equação. Torque, ok, é igual a força, ok, vezes a distância. Força aplicada vezes a distância perpendicular ao braço de alavanca, ou braço de momento, da linha de ação da força ao eixo de rotação. Então, eu tenho uma distância perpendicular, essa distância, ela geralmente é perpendicular à força aplicada em algum objeto ou segmento corporal, ok? Então, desta forma, a gente calcula o torque, beleza? Então, esse torque, ou seja, ou esse momento de força, né, é esse efeito rotatório. Então, quando a gente anda, quando a gente empurra algo que ela não tenha um deslocamento linear, ou seja, que a gente faça um efeito, né, a gente impõe uma força que vai fazer um efeito rotatório, a gente está falando de torque, ok? Então, é mais ou menos uma ilustraçãozinha aqui. Eu tenho um eixo de rotação, eu aplico uma força, ok? Aqui é só a ampliação desse trechinho aqui. Então, eu tenho o eixo de rotação. Essa força aplicada aqui seria o meu braço de momento, ou a distância, ok? Então, se eu aplicar uma força aqui nessa extremidade desta roda,
eu vou fazer, né, eu vou provocar um efeito rotatório, eu vou provocar um torque. Se eu tenho a força aplicada aqui nessa extremidade da roda, e tenho esse braço, tenho essa distância, eu consigo calcular o torque, ok? Tranquilo? Então, o torque é essa força aplicada. Se eu aplicar a força aqui, rapaziada, aqui no eixo de rotação, qual é o meu torque aqui no caso? Não vai ter, né? Não vou conseguir torque aqui, né? Se eu aplicar uma força no eixo de rotação, ok? Então, geralmente, quando eu tenho uma força passando pelo eixo aqui, o torque vai ser zero, não tem, ok? As forças vão se anular aqui. Eu não consigo fazer um efeito rotatório neste círculo, ou seja, lá aonde for, se eu estiver fazendo uma força, aplicando uma força no seu eixo de rotação. Tranquilo? Então, toda vez que a força estiver passando por um eixo de rotação ou alinhada com ela, o torque neste momento vai ser zero, vai ser nulo. Tranquilo? Não tenho como fazer isso aqui girar aplicando uma força aqui. É só pensar aí numa porta, ok? Se eu quiser abrir a porta, eu vou lá e faço força na dobradiça, né? Exatamente onde fica a dobradiça da porta. Eu não vou conseguir abrir a porta em hipótese alguma, eu não vou conseguir fazer um efeito rotatório, ou seja, eu não vou conseguir fazer com que a porta abra. Tranquilo? Sim, tranquilo até aqui, rapaziada. Então vamos lá. Então eu tenho aí, né, vou ter que calcular, vamos ter que fazer umas continhas aí também, né, para não perdermos o costume das contas. Então eu tenho aí dois tipos de torque, tá bom? Então, eu preciso calcular esses torques articulares, né, que ele vai estimar, fazer uma estimativa nas nossas, principalmente no corpo humano, vai fazer uma estimativa das forças musculares que estão agindo naquele momento. Então, eu preciso saber aí, eu tenho dois torques, o chamado torque potente, que é forças potentes, ou seja, força muscular. Então, meu torque potente vai ser a força. No caso do nosso movimento humano, vai ser as forças musculares, que é o que faz, gera movimento, né? Gera contração muscular, que vai gerar movimento, vezes a distância, ok? Ou seja, do ponto de aplicação dessa força até a distância perpendicular desta força. Então, isso aqui vai me gerar um torque. E eu tenho o torque resistente, então, ou seja, uma força resistiva, força-peso ou carga sustentada. Para fazer este cálculo da força resistente, eu tenho aqui o torque resistente, né, que é a força-peso, né, peso mais a força externa sendo aplicada, vezes a distância também. Então, eu tenho duas formas, né, de calcular. Torque é força muscular, quando a gente está falando de força potente, a gente chama de torque potente, torque resistente, né? A ação de uma força externa é aqui uma força interna, beleza? Então, torque potente, eu estou falando de forças internas, torque resistente, forças externas. Então, vamos fazer um exemplo simples aqui, ó, de cálculo de torque, ok? Uma chave, um parafuso, eu quero saber quanto de torque eu preciso, ou seja, quanto que eu preciso, quanto vai ser exigido de torque aqui para fazer este parafuso girar. Esta distância do ponto de aplicação da força, ok? Distância, é o que a gente chama de braço de momento, ok? Então, eu tenho aqui o ponto de aplicação da força bem na extremidade, ok? Do cabo, e eu tenho um ponto de aplicação da força mais aqui no meio da nossa chave. Então, eu tenho uma distância também menor em metros, tenho uma distância um pouquinho maior em metros aqui, ok? Então, para a gente calcular isso, seria bem simples,
né, eu usaria aquela fórmula, torque é igual a força vezes a distância. Então, eu teria aqui 10 newtons de aplicação de força. Então, eu tenho neste primeiro exemplo aqui da esquerda, eu tenho aqui 10 vezes 0,15, eu tenho um torque sendo aplicado aqui de 1,5 newtons metros, ok? Então, ou seja, eu tenho um torque de 1,5. Aqui eu diminuí a distância, vocês vendo que a distância ela influencia bastante nesse braço de momento, no torque exercido. Então, quanto menor essa distância, né, se eu tiver aqui que fazer este parafuso girar, eu vou ter que aumentar a minha força, porque aqui eu tenho um torque de meio newton metro. Então, ou seja, para a mesma força, só alterando a distância, eu tenho uma diferença de torque bastante grande. Então, ou seja, se esta força de 10 não conseguisse girar, teria duas opções aqui para fazer isso girar. Ou eu aumento a força, né, ou eu uso um pouquinho mais o cérebro, né, boto a cabeça para pensar, e aí aumento só a distância. Se mesmo assim a distância não for suficiente, eu não preciso aplicar mais força, eu aumento mais ainda a distância. Quanto mais eu aumentar essa distância, eu aumento esse braço de momento. Consequentemente, né, se essa distância for maior, às vezes eu não preciso nem colocar os 10 newtons de força para fazer esse parafuso girar, colocaria até menos força e chegaria nos mesmos 1,5 newton metros para fazer o parafuso girar de torque, tá bom? Então, é mais ou menos desta forma que a gente calcula aí, faz os cálculos de torque. Eu dei 3 exemplos aí, rapaziada, para vocês brincarem um pouquinho aí, me falarem os torques que estão sendo exercidos nesse esquema aí de dobradiça. Tentem fazer esses cálculos aí para mim. Vejam quais os valores que vocês chegam aí. Eu tenho uma força de 21 newtons e tenho aí braços de momentos distintos. Então, eu tenho para a mesma força diferentes distâncias aí. Dá para ter logo de cara, como a gente viu no raciocínio anterior aí, que eu vou ter um torque muito maior, né, uma situação C aí. Volta aqui, ó. A fórmula está aqui, rapaziada, ó. Aqui em cima, ó. Tá aqui, ó. Torque, força vezes a distância, ó. Tá aqui em cima, tá aqui em cima. Não, torque maior não, Janira. Distância, tá bom? A distância vai influenciar bastante no torque, nesse efeito rotatório que vai ter sobre uma articulação ou uma dobradiça por um objeto. Posso ter aqui a mesma força, ok? Mas com distâncias diferentes, eu tenho torques diferentes. Uma distância maior, se eu consigo, com uma distância maior do eixo de rotação, eu vou conseguir aplicar menos força, ok? Então, pensem num exemplo prático aí, se eu for tirar o parafuso da roda, eu vou ter que trocar a roda do carro. Se eu tiver um braço de momento, se eu tiver uma chave bem grande, vamos supor que eu tenho uma chave de 1 metro de comprimento, eu vou colocar muito menos força ali para girar aquele parafuso do que aquela chavezinha convencional que a gente tem, que fica ali no kit do carro, que na maioria das vezes, né, só com a força do braço ali a gente não consegue, né, o que a gente costuma fazer com frequência é subir em cima, ficar em pé em cima da chave, ou seja, eu aumentei
muito a força que eu estava aplicando para aquela distância até o eixo de rotação, que era o parafuso. Então, se eu tivesse uma chave de 1 metro de distância ali, provavelmente eu não precisaria subir em cima da chave para fazer o parafuso rodar. Então, ou seja, eu diminui bastante a força quando eu tenho um braço de momento, uma distância do ponto de aplicação da força até o eixo, ok? 600 newtons metros significa o torque, significa esse efeito, essa força que você fez, esse efeito rotatório na dobradiça. Então, isso aí, não sei se está dando para vocês verem, eu fiz uma bolinha aqui que significa uma dobradiça ali. Então, se fosse isso aqui, fosse uma porta, tá bom? Então, o efeito, esses 600, a galera acho que já conseguiu identificar aí, com a mesma força aplicada na porta, em locais diferentes, eu coloquei aí que a unidade de medida é newtons por metro de torque, tá bom? A unidade de medida internacional disso é newton por metro, ok? Então, 1 newton, a gente viu que 1 quilo são 10 newtons, beleza? Então, aí, na verdade, se eu fosse transformar isso de newton para quilo, seria 60 quilos de força. Tranquilo? Lembra que a gente viu lá que 1 quilo, eu preciso de 1 quilo de força é o equivalente a 1 newton. Então, ou seja, 60 quilos, lembra? 60 quilos, se a gente fosse transformar, eu multiplico por 10 lá na conversão, eu teria 600 newtons de torque, pessoal. O torque, né? Torque é força vezes a distância, ok? Esta força, newton metro, é a unidade de medida de torque, tranquilo? Essa é a unidade de medida de torque. Então, eu tenho força aplicada a um ponto vezes a distância. Isso, no sistema internacional de medida, vai me dar uma força, um torque de 600 newton metros. Para a gente, aí a gente vai entrar naquele conceito, a gente vai lembrar um pouquinho aquele conceito de peso que a gente falou lá, acho que dá umas 2 ou 3 aulas atrás. Então, vamos lá, vamos tentar relembrar isso aí. 1 quilo, né, se eu tenho 1 quilo, eu preciso de 10 newtons, equivalente a 1 quilo de força. Ok? 1 quilo, eu preciso de 10 newtons de força para empurrar 1 quilo. Se eu fizer a conversão, então, cada 10 newtons equivale a 1 quilo. Se eu for transformar isso de toneladas de torque em newton metro para quilo, é só tirar uma casa decimal aí, ficaria 60 quilos, ok? Tranquilo? 1 quilo equivale a 10 newtons. Então, eu precisaria, para fazer a porta girar neste exemplo aqui, 600 newtons ou 60 quilos de força. Isso aqui é um exemplo hipotético, tá bom, rapaziada? Isso aqui, é lógico que eu não preciso de 60 quilos de força para fazer uma porta girar, ok? Isso aqui são só exemplos numéricos aqui para fazer um cálculo de torque, tá bom? Ou seja, um efeito rotatório, a quantidade de força que eu preciso para fazer essa porta girar. Então, ou seja, se eu aplicar uma força, 1 quilo é igual a 10 newtons, eu preciso se eu quiser transformar isso aqui de newtons para quilo, é só tirar uma casa decimal aqui, tranquilo? Então, ficaria 60 quilos, não newtons. Mas a unidade de medida é em newton, beleza? A unidade de medida internacional, quando a gente se refere a torque, é newton por metro, não é em quilogramas. Por isso que está aqui em newtons. E a força aplicada aqui também em newtons e não em quilos, ok? Então, você multiplica aqui, eu já dei a força em newton,
beleza? Eu já dei a força em Newton, e eu tenho o braço de momento, né? Aqui você vê que não, uma porta de 30 metros seria absurdamente grande, né? Então, é só uma unidade que é só para vocês terem uma ideia de quanto mais distante, ok? Este ponto de aplicação da força, eu consigo um torque muito maior aqui. Então, ou seja, eu aplico a mesma força em várias posições dessa porta, ok? Então, eu não preciso aumentar a força. Então, se eu for fazer essa porta girar, quanto mais distante este braço de momento, quanto mais distante do eixo articular da porta, maior vai ser o torque, mais fácil eu vou conseguir fazer esta porta girar, ok? Então, quanto mais próximos do eixo, quanto mais próximo do eixo de rotação, ok? Menor é o torque. Então, aqui, quando a distância aqui está 5 metros, eu tenho um braço de momento aqui de 5 metros, eu tenho uma força de 20 newtons. Então, eu vou ter um torque, sendo aqui, ó, eu tenho um torque articular aqui, na articulação, vamos, né, aqui na dobradiça dessa porta, de 100 newtons. Ok? Tranquilo, sim ou não? Se eu for transformar isso em quilos, não pense em transformação de unidade de medida, rapaziada. A unidade de medida de tonelada, de torque é newton por metro. Eu tenho força 20 newtons e eu tenho distância, ok? A unidade de medida para torque é newton por metro. Não queiram ficar transformando isso para quilos. A unidade é em newton por metro. Então, ou seja, neste exemplo hipotético de forças e distâncias, ok? Não existe uma porta de 30 metros de comprimento. Aqui é só um exemplo hipotético para mostrar para vocês que quanto mais distante do ponto de aplicação da força, do eixo de rotação, ok? O torque necessário para fazer isto girar vai ser muito maior. Então, eu tenho a mesma força sendo aplicada nesta dobradiça, nesta porta, ok? Em pontos diferentes. Então, eu tenho uma força aplicada a 5 metros de distância do eixo de rotação, eu vou ter um torque, ou seja, uma força rotatória sendo aplicada aqui de 100 newtons. Se eu aumentar um pouquinho a distância, ok? Com a mesma força, eu vou ter um torque, um efeito rotatório, vou fazer isso girar, um efeito rotatório nessa porta de 300 newtons. Eu não aumentei a minha força, mas eu aumentei a distância, ok? Então, o ponto de aplicação da força agora, ele está mais distante do eixo de rotação. Então, com isso, eu tenho um torque, eu tenho um efeito rotatório aqui muito mais, eu tenho um torque muito maior, simplesmente por aumentar essa distância. Quando eu aumentei ainda mais, fui aqui bem próximo da extremidade, o meu torque, ou seja, o meu efeito rotatório, que eu vou fazer essa porta girar aqui, ok? Ela é de 600 newtons. Então, ou seja, quando eu dobrei a distância aqui, eu dobrei o torque articular aqui. Então, quanto mais distante esse ponto de aplicação da força, né, mais torque eu consigo colocar, mais efeito rotatório eu vou conseguir colocar no caso aqui desse exemplo, nesta porta. Lembra, o torque é o efeito rotatório, ok? Efeito rotatório criado pela aplicação de uma força. Então, é o que se chama torque. Então, quando eu aplico um torque, eu aplico um efeito rotatório, eu vou fazer isso girar, vou fazer um efeito rotatório, vou fazer esse negócio girar, ok? Sim ou não?
Tranquilo aí, rapaziada? Vocês entenderam isso? Não fiquem aí presos à unidade de medida. A unidade de medida é Newton por metro, ok? A força eu não mudei aqui neste exemplo. Poderia ter mudado a força também? Poderia ter mudado a força, Vinícius. Neste exemplo que eu dei para vocês, a força permaneceu a mesma, a força de 20 newtons, 20 newtons, 20 newtons. O que eu variei aqui foi só o braço de momento, ok? Que é bastante importante nessa questão de torque, que é esse efeito rotatório. Então, a única coisa que eu variei aqui, a distância, esse braço de momento, e o ponto de aplicação da força, ok? Onde está a setinha aqui é onde eu apliquei a força. O torque é o resultado da força, ok? Eu tenho que aplicar força. Mas ele vai ser, né, um fator importante no torque é a distância, ok? Não, eu não altero a força, rapaziada, eu altero o torque. Vocês estão confundindo torque com a força. O Wagner perguntou, se eu alterar o braço de momento, eu altero a força. Não, eu não altero a força é a mesma, ó. Eu coloquei aqui, ó, 20 newtons, 20 newtons, 20 newtons, beleza? Eu não alterei a força aqui. A força é a mesma nos três exemplos, A, B e C, ok? Eu alterei o braço de momento, eu alterei a distância do ponto de aplicação da força até o eixo articular. Isso, a 30 metros aqui, com a força de 20, eu vou ter 600 newtons metros de torque. Eu vou ter um torque articular de 600 newtons metros, ok? A 30 metros, nesse exemplo aqui, eu aplicando a mesma força que eu apliquei nos outros, no exemplo A e no exemplo B, eu vou ter aqui um torque de 600 newtons, ok? Esquece um pouquinho essa questão de newtons. Eu vou ter um torque de 600, tá? 600 laranja, banana, 600 qualquer coisa. Eu vou ter um torque de 600 apenas variando o meu braço de momento, apenas variando a distância. Tranquilo? Pessoal, isso vocês provavelmente já fizeram várias coisas dessas na prática aí. É só pensar um pouquinho numa chave qualquer. Se eu tiver uma chave pequena, se eu aumento o comprimento dessa chave, eu não preciso colocar mais tanta força para fazer um parafuso, alguma coisa girar, ok? Eu consigo, com a mesma força, um torque articular muito maior, beleza? Eu aplico a mesma força que eu apliquei, só variando aqui essa distância, só variando a distância, eu consigo um torque, ou seja, eu consigo esse efeito rotatório muito maior. Eu consigo um torque de 600 só variando a distância de 30 para 15. Quando eu tinha uma distância de 15, eu tinha um torque de 300. Então, eu tenho um torque muito menor com a mesma força. Aqui eu tenho um torque muito menor ainda, de 100 apenas, com a mesma força, tá bom? Então, quando eu altero a distância, eu altero o torque, porque torque, rapaziada, é força vezes a distância. Tranquilo? Então, esse é um produto, um é produto do outro. Qualquer um que eu altere aqui, eu vou alterar essa quantidade de torque. Independente de qual alterar, beleza? Se eu mantivesse a mesma distância aqui, mas aumentasse a força, eu poderia fazer um exemplo aqui mantendo as mesmas distâncias, mas alterando a força. Também ia alterar o torque? Também ia alterar o torque, mas eu ia ter que colocar mais força, ok? A ideia aqui
é o contrário, né? Quanto mais, fica muito mais fácil, eu gasto muito, pensar no movimento humano, né? Quanto mais distante eu tiver desse ponto de aplicação da força, menos força eu coloco, mais, teoricamente, menos contração muscular eu preciso fazer para fazer o mesmo objeto ou o mesmo segmento corporal se movimentar, né? Mais econômico eu vou ser, mais energia eu vou poupar. Então, o torque, né, é quase praticamente tudo. Deixa eu ver aqui, Marcos. Marcos, quando a distância aumenta aqui no braço de momento, ok? Não necessariamente eu preciso mudar a força, mas com a mesma força aplicada em pontos diferentes, eu tenho torques diferentes, ok? Então, eu tenho esse efeito rotatório que eu quero fazer aqui, fazendo essa porta girar, numa distância pequena, eu tenho um torque de 100, ok? Se eu aumentar a distância, eu tenho um torque de 300, a força é a mesma, eu não alterei a força, coloquei a mesma força aqui nesse exemplo. Se eu aumentar mais ainda a distância, eu tenho um torque de 600, ou seja, vai ficar, né, muito mais fácil de girar a porta quando eu me distancio, quando eu aumento esse braço de momento, quando eu aumento essa distância do eixo articular aqui, tá bom? Com a mesma força. Então, eu não alterei força, tenho a mesma força aqui, e eu tenho um torque muito maior porque eu aumentei esse braço de momento. Eu aumentei essa distância do ponto de aplicação da força até o eixo de rotação. Tranquilo, rapaziada? Vocês entenderam isso agora? Beleza aí, Marcos? Conseguiu aí? Então, vamos lá. Um exemplo mais prático ainda, né, de tudo que a gente viu até agora. Estou fazendo lá um exercício com peso ali na canela, né, perto do tornozelo. Eu tenho um torque, né, resistente no caso aí, que eu tenho uma força peso, uma força externa, que vai estar, ela é proporcional ali ao peso que eu estou colocando na canela, vezes a distância, né, que eu tenho uma distância. Como é que eu mexeria no torque muscular necessário para a realização desse exercício? Como é que vocês acham que ficaria mais fácil, menos torque na articulação, para mudar essa relação de torque ali, como é que eu mexeria nessa situação do exercício, pessoal? Exatamente, Tijane. Ok? Se eu flexionar o joelho, o que, que eu fiz com a distância? Eu mexi na força externa ali, no peso? Não mexi no peso. O peso continua a mesma. A força ali, força externa agindo, continua a mesma. Ok? Mas eu tenho uma relação muito diferente de torque articular se eu simplesmente flexionar o joelho. Se eu flexionar o joelho, vai ficar mais fácil o exercício, porque eu diminuo a distância, ok? Eu diminuo esta alavanca que a gente vai falar já já aí de alavanca, tá bom? Então, eu consigo aí, sem mexer nessas forças externas, nesse torque resistente aí, fazer menos, né, fica mais fácil ou mais difícil o exercício, dependendo dessa distância que eu coloco aí do ponto de aplicação da força, ok? No caso aí, o ponto de aplicação de força, o eixo que está se movendo aí, não é o joelho, né? Seria o torque produzido aí, está ali na articulação do quadril. O joelho é só que eu consigo aí manusear para mexer nessa distância. Tranquilo?
Então, eu tenho, né, eu tenho uma força, né, no movimento articular, uma força externa, força peso, que a gente já viu isso, né, exercida aí pelo halter. Tenho uma força interna, a força do músculo, ok? Que vai gerar esse torque, vai gerar esse efeito rotatório. Ele vai gerar esse efeito rotatório, rapaziada, tanto na flexão, ok? Quanto na extensão. Vai gerar, tem dois efeitos rotatórios aqui, né? Quando ele estiver flexionando e quando ele estiver estendendo. Então, ele vai produzir aí essa força ao redor da articulação, vai produzir um torque ao redor desta articulação, esse efeito rotatório, ok? Causado aí pela essa força externa e pela força interna, né? Ou seja, provocada pelo músculo. Então, eu tenho este efeito aí, de novo, para vocês, né? Essa aplicação de força, esse efeito rotatório em praticamente todas as articulações do corpo. Toda vez que nos movemos, nós, né, fazemos aquele deslocamento angular, e agora, né, a gente consegue também, além de verificar esse deslocamento, velocidade angular, a gente vai conseguir também ter uma ideia de torque, esse efeito de giro, esse efeito rotatório que articula, né, que o músculo faz, né, impondo força aqui nas articulações, né, fazendo este efeito de giro, esse efeito rotatório nas articulações. Esse aqui, Sara. Beleza. Tranquilo aí? Então, eu tenho uma força aí do músculo, né, puxando aí o rádio, puxando a tíbia, e isso vai fazer esse efeito rotatório. Então, aí dá para ter uma ideia aí, pessoal, onde está o eixo articular, ok? E qual o efeito, qual o torque que a gente conseguiria calcular aqui. Já dá para ter uma ideia dependendo da força. Se eu sei essa força, eu tenho essa distância, que é a inserção do músculo, tanto na tíbia quanto no rádio. Então, eu tenho essa distância do eixo articular até a inserção do músculo, e eu consigo fazer o quê? Calcular o torque, ok? Lembra que eu comentei com vocês, nesta situação aqui, né, sempre que a força externa cruzar a articulação, no caso aqui, né, deste exemplo, o torque externo nessa articulação é igual a zero, ok? Então, eu tenho uma força aqui passando exatamente pelo eixo articular. Neste momento, o torque, não confunda torque com força, ok? É óbvio que o cara está fazendo força aqui, senão isso aqui tudo despencaria. O torque articular, neste ponto onde essa força está passando pelo eixo, é zero, ok? Ou seja, o efeito rotatório, o efeito de rotação aqui, que vai fazer na articulação aqui do ombro, é zero neste caso, tá bom? Então, vamos pensar um pouquinho em vários ângulos e com a relação de distância, tá bom? Então, eu tenho aí, no caso aqui, no exemplo de flexão do cotovelo, né, eu tenho o meu eixo articular aqui, passando pelo cotovelo, ok? Tem uma linha aqui representando o eixo articular e vários ângulos, ok? Vários ângulos articulares. Então, ele está fazendo aqui um deslocamento angular, tem uma ação de uma força externa, força interna do músculo, né? E eu tenho a representação dessas forças. Então, esse torque articular vai depender do quê? Né?
da distância, né? Torque é força vezes a distância do eixo articular, ok? Do eixo de rotação. O eixo de rotação aqui é o nosso cotovelo, beleza? Então, eu tenho as forças agindo aqui, eu tenho a força interna e eu tenho as distâncias. Tranquilo? Ó, então, aqui no exemplo número 1, eu tenho uma força, ela está quase praticamente, o braço praticamente todo estendido. Então, eu tenho uma distância do eixo articular. Eu vou ter uma quantidade de torque. No exemplo 2, eu tenho, né, uma distância maior, então, consequentemente, eu vou conseguir mais torque, ou seja, mais efeito rotatório. Então, vai ser mais, teoricamente, mais fácil, né, levantar este peso nesta posição do que nessa. No braço completamente em 90 graus, ok? Então, aqui eu tenho o braço, né, este ângulo em 90 graus, eu vou ter aqui uma força, tenho uma distância, e eu tenho aqui, né, já com o braço mais flexionado, menos de 90 graus, força e distância. A direção da força pode mudar, Vinícius. A direção da força pode mudar, não. A direção da força, ela muda, ok? Ela muda. Se você deitar, dependendo da angulação que você faz aqui, você tem uma força aqui sendo aplicada, esse ponto de aplicação da força, esse deslocamento, ele muda, ok? Ela muda a direção da força. E a distância, ela é sempre perpendicular à direção da força aplicada, tá bom? Então, ou seja, essa distância aqui, nesse caso, eu coloquei dessa forma para ficar mais fácil para vocês entenderem. Por isso que eu coloquei essa distância sempre perpendicular a essa força externa sendo aplicada aqui, tá bom? A força interna, a força muscular, ela muda de acordo com o ângulo articular aqui, que eu estou em várias fases aqui desse deslocamento angular, a força interna aqui, ela vai mudar, ok? Então, dentre as fases de movimento, ok? Então, eu tenho aqui torque calculado, ok? Nas 4 fases de movimento. Ou seja, quando eu tenho a maior distância aqui, ok? Para a mesma força externa, para a mesma quantidade de força, eu tenho um torque maior quando o cotovelo está em 90 graus, ok? Então, para um exercício de rosca, por exemplo, a maior quantidade de torque para esta atividade, para este exercício, é quando estamos exatamente a 90 graus. Temos a maior quantidade de torque, ou seja, o maior efeito rotatório aqui, né, vai ficar mais fácil de fazer a continuação quando estamos, né, em 90 graus de flexão, ok? Então, neste exemplo aqui, isso é cientificamente comprovado, tá bom, rapaziada? Não é invenção da minha cabeça. A 90 graus temos a maior, né, quantidade de torque articular sendo exercida aqui na articulação. Quanto mais, né, quanto menor essa distância, com o braço completamente estendido, ou se tivesse, no caso aqui, completamente flexionado, teremos aí uma quantidade menor de torque. Então, você vê que o torque vai crescendo, conforme o braço vai chegando próximo de 90, temos uma situação ótima de torque a 90 graus. Conforme vamos flexionando mais o braço, né, esta distância vai diminuindo, né, temos um torque menor diminuindo novamente. A quantidade de força, teoricamente, eu não mudei, tá bom? A mesma força. Só estamos mudando aqui o que? O torque, o efeito de giro que vai fazer na articulação do cotovelo. Para que eu preciso saber esse negócio aí, rapaziada? Né? Por que eu preciso saber isso? Porque temos aí uma relação direta entre torque e atividade muscular, ok?
Na fase 1 temos o que, Janeiro, aqui, que você... Zero, é isso que você quer dizer? Quase zero de torque, ok? De torque, rapaziada, não confundam de novo. Torque com força. Torque é o produto da força vezes a distância. O torque articular, ou seja, a quantidade, né, o efeito de giro que eu vou ter que fazer isso acontecer, sair dessa posição de extensão, na posição 1 aqui, para começar a flexionar, este torque, ok? Torque é muito pequeno, beleza? Torque, não força, tá bom? Torque não é força, não confundam. Torque, neste momento, é bem pequeno, ok? Não é força, hein? Não confundam torque com... Beleza? Quanto mais eu aumento a distância, mais eu aumento o torque, por uma situação hipotética de mesma força. Então, se eu pensar no contrário, se aqui eu tenho um torque menor, numa situação real, eu teria que colocar o quê para fazer esse negócio começar a girar, para flexionar? E provavelmente aqui eu teria que colocar o quê? Mais força. Teria que fazer uma força maior aqui do que aqui. Tranquilo? Na posição 1, eu teria que fazer muito mais força, uma situação mais real, do que na posição 3. A posição 3 está muito mais fácil, não preciso fazer tanta força. Eu tenho um torque articular aqui muito maior, porque a minha distância aqui do eixo articular na posição 1 está muito menor, está pequenininha aqui. Numa situação real, eu teria que começar a fazer muito mais força aqui do que eu faço aqui na posição 3, em 90 graus de flexão. Ok? Porque aqui eu tenho um torque praticamente ótimo. Tranquilo? Então, na posição 3, né, numa situação mais real, eu precisaria aqui de menos força para continuar esse efeito rotatório, para continuar, né, porque o torque aqui na posição 3, ele é muito maior do que na posição 1. Ângulo, cara, não tem o valor de ângulo aqui, não tem, mas aqui provavelmente deve estar próximo aí de uns 170 graus de angulação, aí 165, por aí, tá bom? Nesta posição aqui, perto, né, muito próximo de 180, eu tenho uma distância aqui do eixo articular muito pequena, por isso que o torque aqui é muito pequeno. Não é a quantidade de força, mas sim o torque, tá bom? E por que que é interessante, né? De novo, eu consegui responder aí, Diane? Tá bom. Se não tiverem dúvidas, perguntem. Fala, Thiago. Isso. Na fase 3 é onde eu tenho o maior torque. Não tá, ok? Não está. A força do músculo em 90 graus de flexão não quer dizer que ela está maior também, ok? Pelo contrário, eu diria, se fosse fazer uma análise, eu tenho aí, como o torque é maior nessa posição aqui, nessa situação, isso não significa que eu tenho aqui uma maior quantidade de força, ok? Torque, a gente consegue falar com certeza aqui, né, em cálculos matemáticos, se eu levar em consideração, né, a distância, que neste caso aqui, eu tenho um maior torque. Mesmo exemplo que eu dei lá da porta, se a gente fizer aqui um cálculo matemático, com a mesma quantidade de força nas três situações,
três situações, eu tenho a mesma quantidade de força muscular sendo colocada aqui, mesma quantidade. Eu posso falar com certeza absoluta que a quantidade de torque na posição 3, 90 graus, ela é maior, porque a distância, ok? A distância aqui na posição 3, eu tenho um braço de momento, uma distância maior do que nas outras posições angulares. Teoricamente, se eu tiver um torque maior, se eu tiver uma quantidade maior de torque, dependendo da distância, né, ou seja, essa distância aplicada, eu tenho, teoricamente, uma quantidade menor de força. A 90 graus, sim, ok? A 90 graus, porque eu tenho uma distância maior aqui. Talvez eu não precisaria colocar a mesma quantidade de força a 90 graus do que eu colocaria aqui na posição 1. Porque eu tenho uma distância muito menor aqui, eu tenho um torque articular, né, muito menor aqui na posição 1 do que na posição 3. Tranquilo aí? Então, o torque, rapaziada, o torque ele tem uma relação muito grande com a atividade muscular, ok? Então, ou seja, né, quanto eu tenho aqui um motoneurônio aí ativando várias unidades motoras de fibra muscular, e essas unidades motoras, né, esses neurônios ativando determinadas fibras musculares, ela tem uma relação direta com o torque. Então, ou seja, essa distância do ponto de inserção da força, que aqui a gente consegue verificar um pouquinho, aqui não sei se vocês conseguem ver aqui na imagem, eu tenho uma distância, ok? Que é o ponto de inserção do bíceps. Isso tem uma relação direta aqui, a quantidade de fibras que estão sendo ativadas, dependendo da distância, ok? Do ponto de aplicação de força. Então, eu tenho uma força externa, tenho uma força interna puxando esse peso, né? Essa força externa, esse peso, e o peso do braço, que está puxando tudo para cima, eu vou ter, né, neste ponto de aplicação da força aqui, dessa distância menor, uma maior quantidade de unidades motoras ativando mais fibras musculares. Então, eu tenho uma relação direta aí com quantidade de ativação de fibra muscular com quantidade de torque. Deixa eu ver aqui, Emily. Quanto maior o torque, José, não, quanto maior o torque, não, né? Se eu preciso de mais torque para fazer, trazendo para um efeito aqui, ó, que acho que vocês vão conseguir verificar um pouco melhor, eu vou responder essas perguntas, ó. Torque e atividade muscular, ok? A gente tinha visto aqui, ó, que eu tenho um torque, ok? Tenho os torques aqui sendo exercidos por essas diferentes angulações, ok? Então, eu tenho torque, talvez eu consiga responder essas perguntas aí que vocês fizeram agora já. Eu tenho torques articulares e tenho atividade muscular sendo exercida, ativação muscular, porcentagem de ativação muscular, ok? Que varia com essa distância, ok? Então, eu tenho uma relação direta aqui, pessoal, com ativação muscular, e ativação muscular não significa força, não tem uma relação direta com força, ok? Eu não tenho uma relação direta, significa que eu tenho menos unidades motoras sendo ativadas, né, nestas situações, e uma situação ótima de atividade muscular, ou seja, eu tenho um grupamento muscular maior também sendo ativado quando eu estou, né, com maior torque articular aqui. Então, eu tenho aqui 100% de ativação muscular, porcentagem de ativação, porcentagem de torque. Então, a 90 graus de flexão, eu tenho uma relação aqui, atividade muscular, fibras musculares sendo recrutadas,
para essa determinada demanda aqui neste, né, a 90 graus. Então, ou seja, quando eu estou a 90 graus, eu tenho uma maior quantidade de torque, maior quantidade de efeito rotatório sendo agindo aqui na articulação, e tenho uma maior quantidade, né, de ativação muscular aqui. Eu tenho mais fibras musculares sendo ativadas a 90 graus de flexão, ok? Então, como é que os caras fazem isso? Colocam uma eletromiografia, coloca aqui os eletrodos, o cara faz, né, começa a fazer a flexão, e ele tem a quantidade de fibras musculares sendo ativadas nesses determinados graus articulares, nesses ângulos articulares. Então, o cara começa a flexionar aqui, ele vê a quantidade de ativação muscular que tem neste momento, né, na posição 2, na posição 3 e na posição 4. Então, né, os caras, né, conseguiram detectar que a 90 graus de flexão eu tenho mais atividade muscular, tenho mais fibras musculares sendo ativadas nessa situação. Como eu comentei com vocês, atividade muscular, eu não consigo fazer uma relação direta com força. Eu só consigo falar que, nesta posição, eu tenho mais, né, unidades motoras ativando mais fibras musculares, ok? A força seria a gravidade, Vinícius. Aí eu teria só a força da gravidade agindo, o peso do meu segmento, né? Força gravitacional, peso e o peso do meu segmento corporal. Então, o meu antebraço aqui ele tem um peso, beleza? Ele tem uma massa, né? Se eu pegar todo o meu antebraço, mão aqui, dedos, ele tem uma massa, né? Em biomecânica a gente fala massa, não peso. Mas aí eu tenho a força gravitacional, a força da gravidade agindo, tenho, teoricamente, a massa do meu segmento que eu vou ter que levantar. Porque aí eu não teria nenhum peso, né, a mais ali exercendo, então eu levaria em consideração somente a massa do meu segmento aí e a ação da gravidade. Ok? Então, rapaziada, aqui, ó, um outro caso aqui que acontece em academia. Eu tenho a elevação lateral aqui com os cotovelos flexionados e eu tenho uma elevação lateral com os cotovelos estendidos, ok? Então, eu tenho aqui, o cara colocou uma sobrecarga de 200 newtons, ok? Peso aqui, ó, colocou aqui, ó, o halter aqui, a gente chamou de 200 newtons, porque a gente está vendo o torque articular, o torque na articulação do ombro. Aqui ele tem uma distância de 0,3 metros, e aqui eu tenho uma distância de 0,6 metros. Teoricamente, ele está com o braço aqui estendido, e aqui ele estaria com o braço mais flexionado. Qual que é o torque articular aqui, rapaziada? Qual seria o torque articular nessas duas situações, né? Já calcularam aí? 60, ok? 60 nas duas situações, certo? Beleza? Então, eu tenho um torque de 60 nesta situação e um torque articular, ou seja, de 60. Então, ou seja, rapaziada, né? Então,
Se eu quero alterar o torque articular na articulação no exercício, teoricamente, eu não preciso alterar o peso externo ali, mas sim a distância. Eu tenho o mesmo torque acontecendo aqui no ombro, ok? O cara está levantando metade, ele está levantando metade do peso aqui, metade, ok? Com o mesmo torque articular. Só que um fez com o braço flexionado, ok? Diminuiu a distância, mas ele tem o mesmo torque. Os dois têm o mesmo torque, ok? Então, ou seja, se eu estender o cotovelo aqui, eu aumento a distância, eu vou ter um torque articular maior, né? Eu não preciso levantar tanto peso, não preciso pegar tanto peso assim, porque eu tenho nas duas condições aqui o mesmo torque articular. Então, ou seja, né? Não adianta aí, rapaz, chegar lá, né? Falar que é fortão na academia, flexiona o cotovelo, né? Para levantar um monte de peso, tá bom? Estende o braço lá e vê se você consegue levantar a mesma quantidade de peso. Relação de torque com hipertrofia. A hipertrofia, João Vitor, quando a gente trabalha principalmente torque excêntrico, na parte excêntrica, tem duas situações, né? Torque com fibras musculares em paralelo, vou aumentar fibras musculares em paralelo, ok? Então, eu vou ganhar mais massa, vou ganhar mais volume de músculo. E quando eu trabalho excêntrico, eu vou ganhar mais força. As fibras musculares, elas são realinhadas, né, longitudinalmente. Então, num torque concêntrico, eu tenho um rearranjo de fibras musculares em paralelo, e no torque excêntrico, se eu trabalhar excêntrico, eu tenho fibras musculares organizadas longitudinalmente, ok? Então, para a hipertrofia, no torque concêntrico, se eu fizer movimentos concêntricos, é melhor para hipertrofia do que para ganhos de força. Menos carga. Então, pessoal, cuidado com relação aí, com essas relações, ok? A atividade fibra muscular sendo ativada com força. Ativação de fibra muscular não tem relação direta com força. Isso tem em qualquer livro de biomecânica que vocês pegarem. Eu não consigo fazer uma inferência direta de quantidade de fibra muscular e força, ok? Eu só consigo dizer que para determinada situação eu ativo mais ou ativo menos fibras musculares, ok? Isso não é, ativação muscular não tem relação direta com força. Não dá para falar através de uma análise eletromiográfica se eu ativo mais fibras musculares, porque isso também tem a ver com a quantidade de unidades motoras sendo recrutadas para determinada tarefa. Então, não consigo fazer essa relação direta de fibra muscular ativa, ok? Ativação de fibra muscular com quantidade de força sendo executada. Não dá para fazer essa relação direta, tá bom, Vitor? E aí a gente entra, então, numa questãozinha de alavancas, ok? Sim, geralmente, se a gente está fazendo uma quantidade se a gente está fazendo lá, eu tenho uma quantidade de força, o que você colocou aqui? Deixa eu ver. São muscular.
Sim, toda força gera ativação muscular, né? Ela tem que gerar contração muscular, quantidade de pontos. Quando eu aumento a força, eu aumento a quantidade de pontes cruzadas no sarcômero. Pessoal, a quantidade de força, ok? É óbvio que eu estou aumentando, se eu aumento o estímulo ali, eu tenho que aumentar a quantidade de força, ok? Em biomecânica, análise de eletromiografia, ou seja, de ativação muscular, ela não tem uma relação direta com força. Eu não consigo, através de uma análise eletromiográfica, falar quantidade de força. É óbvio que aumenta o sinal eletromiográfico. Quando a gente está fazendo mais força, eu tenho uma elevação do sinal eletromiográfico. É por isso que muita gente faz essa inferência aí de eu faço mais força, se eu aumento o sinal eletromiográfico, eu estou fazendo mais força. Isto não é, de fato, verídico em biomecânica. Só significa que eu estou aumentando a quantidade de fibras musculares para determinada tarefa. Então, eu estou fazendo mais força, eu aumentei o peso, ou aumentei a quantidade de repetições, seja lá o que for que você está aumentando, eu vou ter um aumento de atividade elétrica. Se eu ver a ativação elétrica no músculo ali na hora, ela vai aumentar a quantidade de ativação muscular. Ok? Mas isso não necessariamente quer dizer que eu estou aumentando força. Ok? Eu estou aumentando a quantidade de fibras musculares sendo recrutadas naquele momento. Isto não quer dizer que eu estou aumentando força. Ok? Não tem relação com força, rapaziada. Talvez eu vou trazer um outro exemplo aí. Eu vou trazer alguns estudos para vocês aqui com atividade elétrica muscular e força, ok? Para vocês, MG e força. Por isso que a gente vai fazer uma aula só de eletromiografia, para vocês Professor, entenderem essa relação. Oi, posso fazer uma pergunta? fala lá, João. Se a gente faz uma elevação lateral, certo? Isso, Se a gente flexiona, se a gente está fazendo com peso, com uma carga, de 10 repetições, se a gente diminuir esse braço de alavanca, o peso vai diminuir, certo? isso. Porque eu diminuo Então o a torque, força né? que a gente Não o vai ter peso. que Não, exercer o no peso vai ser o ombro... mesmo. O peso é o Não, mesmo, sim. eu diminuo Não, o então, torque articular. não, então, mas a força que o nosso ombro vai precisar para levantar essa carga vai ser menor, certo? Nessa relação de torque, teoricamente ele fica mais fácil porque eu estou diminuindo essa distância, né? Sim, então, mas aí a força que a gente vai exercer sobre essa resistência ela é menor, correto? A força vai ser menor. E como que ela não tem relação com a força? Oi? E como não tem relação com a força? É isso que eu não entendo, entendeu? Qual relação você está falando? De atividade elétrica do músculo? Não, por exemplo, quanto menor o braço de alavanca, menos força a gente vai fazer, certo? E o peso ele vai diminuir também. Não é questão de força, a gente está falando do torque, João. O torque vai ser. O torque, se eu diminuo ou aumento a distância, o torque articular, que ele tem uma relação com força vezes a distância. Ok? Se eu altero aquela distância, né, eu altero esse torque articular, esse momento, essa força, essa questão, esse efeito giratório na articulação. Por isso que se eu mexo um pouquinho nessas distâncias, né, eu consigo levar, por exemplo, naquele exemplo que eu dei aqui para vocês, né, eu tenho uma distância de 3, eu tenho uma distância o dobro maior, ok? Mas o que aconteceu aqui nessa situação? Um menor peso, eu tenho a mesma quantidade de torque sendo exercida na articulação. Então, eu tenho aqui, no caso, aqui uma força menor, mas uma distância maior. Na articulação, meu torque articular, ele é o mesmo.
porque eu só mexi, né? Se eu altero essa relação distância-força externa, eu não, né? Se eu mexi proporcionalmente aqui na minha sobrecarga, minha força externa, com a minha distância. Então, para o torque articular que está ocorrendo aqui no cotovelo, no ombro, que é o meu eixo de rotação, meu torque nessas situações, né, ele aconteceu na mesma proporção. Minha quantidade de torque aqui é a mesma, né? Então, se eu mexo nessa relação aqui, sobrecarga, distância, né, eu vou alterar aqui a minha relação de torque. Por isso que fica, teoricamente, eu diminuo essa distância aqui, eu consigo levantar mais peso, né? Eu consigo colocar muito mais peso aqui. Eu coloquei uma sobrecarga, uma força externa muito maior aqui, diminui essa distância, mas o meu torque articular continua o mesmo, ou seja, eu consegui fazer essa relação. Coloquei muito mais força externa aqui, minha força peso aqui, eu consigo colocar muito mais, alternando essa distância do meu eixo de rotação. Então, a minha força externa, ok? Aqui no caso, eu estou falando aqui, que a gente alterou aqui, a minha força externa, o meu peso, sobrecarga. Então, eu consigo colocar aqui 200 newtons aqui de sobrecarga externa numa distância muito menor. Se eu aumento essa distância, ok? Eu aumentei a distância, mas para uma menor sobrecarga, no torque, a gente está falando de torque, não de força, eu coloquei uma força, uma sobrecarga externa aqui, com uma distância maior, eu tenho a mesma quantidade de torque sendo exercida na articulação do ombro. É que acho que a questão maior aqui, rapaziada, está um pouquinho na quantidade de confundindo torque com força. Não, então, professor, não é que eu estou confundindo, eu estou querendo fazer a relação com o aumento da nossa ativação de força, porque o que a gente aprendeu com o Jarbas é que quanto menos peso você pega, você talvez não ative todas as fibras necessárias. Então, se a gente aumentar essa distância, no caso do torque, né? Se a gente aumentar o torque, se a gente vai conseguir atingir a mesma quantidade de fibra com um peso menor. É essa a pergunta, entendeu? Se você aumentar a distância aqui, provavelmente sim, porque você está vendo aqui, você tem um peso menor, você aumenta a distância, você tem o mesmo torque. Então, ou seja, você está necessariamente fazendo essa relação que você falou, ativando mais fibras musculares sem precisar pegar tanta carga, tanto peso. Se eu aumento Se eu aumento força, claro que eu vou aumentar a quantidade de fibras musculares sendo recrutadas. Eu aumentei a sobrecarga aqui, eu aumento a quantidade de fibras musculares sendo recrutadas. Mas eu consigo uma menor sobrecarga articular, ok? Uma menor sobrecarga, um menor torque articular aqui, ou seja, eu não preciso colocar tanto peso para fazer a mesma quantidade de torque, só alterando a distância. Isso talvez seja benéfico para a articulação ou para evitar possíveis lesões, né, um possível tipo de lesão, né, levantando aqui nesse exemplo, a metade da quantidade de peso, só alterando o quê? Um pouco a distância, ok? Então, sim, se eu aumentar a quantidade de força, teoricamente, se a gente for fazer lá uma análise eletromiográfica, eu estou aumentando a quantidade de fibras musculares. Aqui é difícil essa relação eu não posso falar exatamente que aumentando a ativação elétrica, ativação elétrica muscular não é uma medida direta de força, porque ela tem a ver com quantidade de unidades motoras e quantidade de fibras musculares que estão sendo recrutadas para aquela tarefa. Então, ou seja, como eu comentei com vocês, se eu aumento a quantidade de peso, eu estou fazendo mais força para fazer determinada tarefa, se a gente vê o sinal eletromiográfico lá, ele vai aumentar. Então, mas eu não consigo falar que aquilo ali é força. Eu posso falar que aquilo ali é quantidade maior de ativação elétrica. Eu tenho mais fibras musculares sendo recrutadas para aquela determinada tarefa.
Então, eu aumentei a quantidade de força, ele vai aumentar o sinal eletromiográfico, e é por isso que muita gente faz uma relação direta de eletromiografia com força. Ah, se eu aumento o sinal eletromiográfico, aumento a minha força, né? Tem que ter alguns cuidados para falar isso, porque não tem uma relação direta, né? Eu posso falar assim, eu tive um aumento de ativação muscular, eu tive uma quantidade de fibras musculares sendo mais ativadas naquele momento, né? E essa relação ela vai ser comprovada ali, você consegue verificar isso, né? No aparelho, se você colocar um eletromiógrafo ali no músculo do cara, no bíceps, mandar ele fazer força, né? Quanto mais força ele faz, mais ativação elétrica muscular vai acontecer ali naquele local. Ok? Então, ou seja, eu tenho mais fibras musculares sendo recrutadas para fazer determinada tarefa. Se eu aumentar a quantidade de força, teoricamente, esse sinal eletromiográfico ele vai aumentar. Ok? Ele vai aumentar. Mas nem biomecânica tem um monte de estudo para mostrar. Eu mostro para vocês. Isso não é relação direta com força. Tá bom? Beleza, valeu, professor. Falou. A força em si, a gente consegue, para calcular força interna, ok? Ela fica um pouco mais complexa, Vinícius. Calcular força interna, como eu comentei com vocês, a gente teria que fazer uma análise aí de dinâmica inversa para realmente calcular a força interna que está acontecendo ali, ou colocar um transdutor direto de força para ver o quanto de força. Tem alguns equipamentos, aqueles equipamentos isocinéticos lá, eles conseguem fazer um cálculo estimado de força. Então, vocês já devem ter visto esses equipamentos, os caras prendem lá, geralmente é bastante comum lá para membro inferior, extensão e flexão de joelho. Os caras colocam o equipamento isocinético, ele faz força lá, ele põe uma resistência tanto na extensão quanto na flexão. Então, o cara, você vai fazendo força ali nesse equipamento para fazer, né, vencer essa resistência tanto na fase excêntrica quanto na fase concêntrica, e ele vai te dando os dados de força, ok? Então, esse equipamento isocinético ali, ele transfere esses dados diretos de força muscular, tá bom? Pessoal, vamos falar um pouquinho aí, questão de alavancas, ok? Que são também bastante importantes aí, que ajudam a entender um pouquinho alguns tipos de alavanca nós utilizamos nos nossos movimentos diários, ok? Então, toda vez que nós fazemos força aí, né, nós tracionamos o osso, a gente gera este torque na articulação, como eu comentei com vocês, nós temos essa ativação, nós temos a inserção dos músculos aí, elas, no nosso corpo, elas estão bem próximas dos eixos articulares, e para a gente falar um pouquinho de alavanca, né, a gente coloca aí alguns conceitos mais simples aí de braços, a gente chama de braço de alavanca aí, que são nossos segmentos corporais. Os eixos são nossas articulações, os pontos fixos articulares. Força potente são os músculos, força resistente seria o peso do segmento mais a carga. Como eu não lembro quem comentou agora, se eu não tiver a carga, eu tenho só o peso do meu segmento, no caso aí a massa do meu segmento corporal. Isso para a gente entender um pouquinho como funciona esses tipos de alavanca. Temos 3 tipos de alavanca, né? Chamadas aí de alavancas de primeira classe, segunda classe e terceira classe. Então, vamos falar um pouquinho, tentar dar alguns exemplos aí de alavancas de primeira classe e alavancas de segunda e terceira classe. Qual acontece mais? Dentro do que a gente comentou agora, rapaziada, ponto de inserção do nosso músculo, né, e pontos de resistência. Qual seria a alavanca
só das figuras que vocês estão vendo aí que mais acontecem no nosso corpo. Primeira, segunda ou terceira classe. Isso, perfeito, Djanila. Ok? No nosso corpo, a grande maioria das alavancas, dos tipos de alavancas, elas acontecem em terceira classe. Então, eu tenho aí, né, o triângulozinho aí seria o nosso ponto o nosso eixo de rotação. Eu tenho a força que ela está, né, a inserção dos músculos, elas estão bem próximos do eixo de rotação, e eu tenho uma força resistente, aí um braço resistente mais distante do eixo de rotação. É isso que acontece praticamente quase todos os movimentos que nós fazemos no nosso corpo. Temos aí sistemas de alavanca de terceira classe. Né? Então, de primeira classe, né, basicamente, eu tenho aí BP igual a BR, seria um braço, né, potente, é igual a um braço de resistência. Então, eu tenho forças aplicadas aí, e a resistência, elas estão em lados opostos do eixo de rotação. Então, eu tenho duas forças, tenho um eixo de rotação no meio, e eu tenho uma força resistente e uma força aplicada em lados opostos do nosso eixo de rotação. Então, para a gente tentar entender um pouquinho esse exemplo aí de lados e forças opostas desse eixo de rotação, se eu der, né, um exemplo para vocês aí agora, né, eu tenho duas crianças aí numa gangorra, eu tenho uma força agindo de um lado a uma determinada distância e tenho uma força agindo do outro lado numa determinada distância. Qual lado da gangorra, né, irá tender, né? Será o da menina ou será o do menino? Ok? Como é que a gente calcularia isso aí? Vocês têm alguma ideia? Fazendo uma relação. Uma regra de 3 aí? Multiplica. Foi um bom chute aí, Vinícius. Talvez dê para fazer isso aí com regra de 3. Eu não pensei em fazer regra de 3. O que a gente consegue calcular aí, rapaziada? Que a gente acabou de ver aí, como é que a gente calcularia? Eu tenho força e tenho distância. Eu vou ter aqui, nesse tipo de alavanca, eu vou ter um torque aí, ok? Vou ter um torque acontecendo aí para os dois lados. Usa a formulazinha do torque e veja para que lado vai pender a gangorra aí. Calcula o torque para as duas crianças. Levante as informações que nós temos aí dos dois, ok? Então, eu tenho aí uma força, eu vou ter um torque aí para Maria, eu vou ter um torque para o João aí. Isso. E eu tenho um torque
sendo colocado ali na articulação do outro lado também. Qual lado vai cair aí? Um lado vocês já achou, o Wagner já achou aí, 304 Nm. Exatamente, rapaziada. Exatamente, ok? Então, eu tenho um torque maior aí sendo exercido pelo lado da Maria, ok? Então, ou seja, esta gangorra, quem vai cair aí primeiro será a nossa querida Maria, ok? Então, a gangorra vai pender para o lado dela, ok? Não precisa fazer regra de 3, só usa, né, os dados que já foram colocados para vocês aí para fazer esse cálculozinho, né? São o torque que está sendo exercido aqui nesse eixo articular, ok? Infelizmente, são poucos as situações aí, praticamente, no nosso corpo, que temos esse tipo de alavanca. Isso, aumentou a distância ali, ok? A força dela é menor, mas ela tem uma maior distância. Só pega a relação aí, né? Pega os dados que eu tenho do João, pega os dados que eu tenho da Maria, só fazer as continhas aí, qual lado vai ser maior, tem uma diferença de 4 newtons metro aí, né? Tem um torque maior sendo exercido para o lado da Maria, tá bom? Se as distâncias forem iguais, mas com forças, provavelmente com forças diferentes, aí eu teria provavelmente o João com um torque maior, porque ele tem uma maior força ali de Janeiro. Na cervical, exatamente. Na cervical temos aí um tipo de alavanca de primeira classe. Mas são bem poucas as situações no nosso corpo aí que temos esse tipo de alavanca. Temos aí também, pessoal, né, alavancas de segunda classe, ok? Então, eu tenho uma resistência agora mais próxima, tenho uma resistência mais próxima do eixo de rotação, ok? Então, eu tenho uma força mais distante do eixo de rotação. Então, eu tenho as duas forças do mesmo lado. Então, tenho o eixo de rotação, tenho as duas forças acontecendo do mesmo lado. Então, ou seja, eu tenho o eixo de rotação, tem alguns exemplos aí mais do dia a dia para entender essa questão de forças para o mesmo lado. Né? Uma carriola, por exemplo, tem o eixo de rotação na roda, tem uma resistência ali, um braço de resistência onde está todo o peso da carriola, e tem uma alavanca bem maior ali, a força, né, força potente ali, levando essa carriola tirando ela do chão. Né? Então, no caso aqui, eu tenho as duas forças acontecendo para o mesmo lado do eixo de rotação, mas a força resistente está mais próxima do eixo do que a força potente. Então, neste caso, alavancas de segunda classe, elas acontecem bastante, elas acontecem no corpo humano, principalmente em contrações excêntricas, ok?
Então, eu tenho uma contração excêntrica, ok? Então, eu tenho a força de resistência aqui do bíceps, ele está fazendo uma resistência, ok? Ou seja, ele está desacelerando. Pensa que esse braço aqui está fazendo o antebraço está fazendo uma força excêntrica. Então, nesse caso aqui, a minha força de resistência, ok? Que é o bíceps, ele está fazendo aqui uma força de resistência para cima, desacelerando o movimento, ok? E eu tenho as forças agindo aqui para baixo. Então, tem o eixo de rotação. Então, na direção do movimento excêntrico, aqui eu estou estendendo o braço. Então, nestes casos, né, são mais comuns esses tipos de alavanca de segunda classe em movimentos excêntricos, tá bom? Aí pensando aqui no caso do envolvimento do bíceps, né, trabalhando aqui de forma a desacelerar este movimento. Então, eu tenho uma resistência do bíceps desacelerando o movimento numa fase excêntrica, e tenho as forças, força-peso aqui do segmento corporal, e a força peso aqui do implemento que está na mão do nosso boneco aí, tá bom? Então, eu vou ter aqui neste tipo de alavanca, né, alavancas de segunda classe, elas acontecem com mais frequência no nosso corpo humano, em várias articulações, em fases excêntricas do movimento. E aí, na fase, né, na terceiro tipo de alavanca, que seria a alavanca de terceira classe, então eu também tenho, neste caso aqui, as duas forças agindo do mesmo lado do eixo, só que agora, né, como vocês já mataram a situação aí, eu tenho a força, ok? Eu tenho meu braço de potência, minha força aqui, mais próxima do eixo articular. Eu tenho meu braço de resistência, ok? Mais distante do meu eixo articular. Então, isso acontece praticamente quase o tempo todo nas nossas articulações, aí, principalmente braços e pernas, tá bom? Então, eu tenho a inserção do músculo mais próxima do eixo articular, tenho todo este segmento, essa resistência aqui acontecendo na massa do meu braço e eventual possível massa aqui acontecendo, o peso, né, que eu estiver levantando aqui no caso de um exercício aí resistido. Então, esse é um tipo de alavanca de terceira classe. Eu tenho a força mais próxima do meu eixo de rotação, é o que acontece geralmente, né, no nosso corpo. É o tipo de alavanca mais comum que a gente está submetido. São uns exemplos aí, né, de como a gente utiliza esses sistemas, né, como essas medições que nós fazemos aí em biomecânica, né. Esse estudo aqui, ele utilizou o quê? Para calcular pico de torque, que a gente acabou de ver agora, né. Ele estudou pico isocinético de torque e mudanças na flexibilidade, né, nos discos de musculatura isquiotibial, após um treinamento excêntrico. Então, ele pegou duas populações, treinados e destreinados. Então, o objetivo do estudo, nesse caso aqui, né, foi examinar o efeito de treinamento isotônico excêntrico na flexibilidade e no pico de torque, ok? Tanto excêntrico quanto concêntrico, mas depois ele não achou muita coisa no concêntrico, só achou no excêntrico. Como é que ele fez isso aqui, né? Treinamento realizado, ele fez aqui na fase A, treinamento excêntrico, no sistema de polias aqui, e fase inicial, fase final, né? Posição inicial, posição final. Então, nesse caso aqui, ele fez em duas velocidades angulares diferentes, que ele mostra no estudo, 60 e 120 graus. O que ele usou aqui, que a gente mostrei para vocês na outra aula? Ele usou um goniômetro, aquele goniômetro simples, né, para medida de flexibilidade aqui dos isquiotibiais. Então, ele colocou aqui o centro do goniômetro no eixo articular do joelho, né, para estabelecer realmente a angulação que ele queria fazer, não dá para fazer qualquer uma.
Então, ele estabeleceu aí ângulos articulares para fazer o estudo. Então, como eu comentei, né, um equipamento bem simples e bem barato para se fazer uma análise biomecânica. E aí, qual é a conclusão que ele chega, né? Ele colocou que o treinamento excêntrico em programas de reabilitação de isquiotibiais, no caso aqui, essa revista era uma revista mais voltada para a fisioterapia, pode aumentar a força e a flexibilidade excêntricas e reduzir o potencial de lesões dos isquiotibiais. Então, se o cara treinar, né, treinamento excêntrico a favor da gravidade, aí, mas impondo alguma resistência, então ele chega a uma conclusão aqui bastante interessante do estudo aqui, que ele pode aumentar força e flexibilidade de maneira excêntrica. Teve um outro estudo aqui que analisou a relação entre idade, né, idade e biomecânica de corrida, né? Então, esse estudo aqui, ele fez uma relação aqui de corrida numa faixa de 18 a 60 anos de idade. Então, ele pegou o cara com 18 anos de idade e pegou várias pessoas até 60 anos de idade. Então, ele estudou aí algumas relações de força vertical, né? E a relação aí de idade, ok? Aqui tem aí, dá para ver aqui na direita, nesse gráficozinho da direita, 20 anos, né? Idade aqui de 20 até 60 anos. Aqui a quantidade de força, aqui, ó, percentual da fase de apoio. Então, 0 seria quando o cara coloca o calcanhar no chão, 100 aqui, ou seja, o final da fase de apoio. Então, ele pegou a fase de apoio inteiro da corrida e colocou num gráfico. E aí ele colocou aqui os percentuais da fase de apoio. Então, ele detecta aqui que, né, o pico de força na fase de apoio, ele acontece mais ou menos em torno de 40% a 50% da fase de apoio, esta força. E que essa força vertical, ela vai diminuindo com a idade. Ó. Dá para ver aí que ele vai diminuindo, né, conforme o cara vai ficando mais velho, vai diminuindo este pico de força vertical. Aqui ele colocou uma situação antero-posterior, né, quando o cara pisa o calcanhar e quando ele estende. E aí ele colocou também que isso aqui também diminui com a idade. Então, ou seja, os caras mais novos têm maior picos de força aqui, né, nas duas situações, nas duas componentes aí, vertical e horizontal de força. Ele coloca lá na discussão do artigo que isso acontece porque, principalmente devido a dois fatores, né, que a idade acaba ocasionando. Primeiro, diminuição da velocidade de corrida e diminuição do comprimento do passo. Então, as pessoas conforme a gente vai ficando mais velho, vai diminuindo um pouquinho essa amplitude de movimento, o comprimento do passo fica menor, consequentemente, eu tenho uma menor força agindo aqui, nessa questão aqui de comprimento, de forças sendo exercidas durante uma atividade esportiva. Né? Não é necessariamente causas fisiológicas aqui, mas sim causas externas, né? Diminuição de velocidade, diminuição de comprimento de passo, principais causas que diminuem esses picos de força. Rapaziada, a gente entraria aqui em torques e equipamentos de musculação, ia dar alguns exemplos, mas não vai dar tempo de terminar isso aqui hoje, já são 11h10. Vamos deixar isso aqui para a gente começar na outra aula, que aí a gente começa esse raciocínio aqui e aí a gente já termina antes de começar numa outra, senão não vai dar tempo. Deixa eu
voltar para o Vinícius esse aqui, Vinícius. Mais para trás, esse. Beleza. Então a gente começa numa próxima aula aí, rapaziada, só para não, senão vai pegar, não vai dar tempo de terminar. E aí tem uma questãozinha que a gente vai discutir depois aí de um outro artigo, foi também bem legal que eles fizeram, que tem uma relação lá com atividade elétrica, ok? Ele fez um exercício de força e atividade elétrica, tá bom? Tem muita informação, é foda. Mas a gente vai retomando isso aqui, tá bom? A gente vai retomando, eu vou pegar esses pontos aí que geraram mais dúvidas aí com relação de atividade elétrica e tal, eu vou tentar trazer alguns pontos mais práticos para vocês tentarem entender um pouquinho mais isso aí. Minha parede? Como assim minha parede? Não entendi. Vou mandar, cara, tem que mandar. Deixa eu marcar. Eu marquei aqui, ó, mandar exercício e eu vou dar uma olhada nessa aula de novo. Ah, é verdade, cara. Que é organização aqui dos negócios. O goniômetro foi utilizado para medir, o cara acertar os ângulos do estudo. Ele tinha um ângulo, uma posição inicial aqui, ó. Ele tinha uma posição inicial, uma posição final, ok? Então, e ele teria que partir exatamente da mesma posição, ok? Teria que partir da mesma posição inicial, né, nesse exercício, e numa posição final aí, também a mesma posição inicial, a mesma posição final. Ele teria que manter esta relação. Para manter essa relação aí, ele utilizou o goniômetro, que é uma medida de ângulos, lembra? Então, para ele estabelecer essa medida de ângulos aqui, articulares, ele utilizou um equipamento bem simples, que é o goniômetro. Então, ele tinha uma posição inicial e uma posição final do exercício. Para garantir essa posição inicial, ele utilizou aí um goniômetro, uma medida bem simples de medida de ângulo. Tranquilo, Vinicius. Deixa eu tentar pegar alguns outros exemplos aí, acho que ficou um pouco confuso nessa questão. Ela é confusa mesmo, tá bom? Ela não é simples, essa questão de torque, ela não é muito simples mesmo de entender, tá bom? Mas, defendendo vocês um pouquinho aí, ela é um pouco complexo mesmo de entender essa questão. A gente confunde um pouco torque com força, e aí, às vezes, né, numa construção de raciocínio, a gente fica um pouco confuso com essa relação. Vou tentar trazer alguns outros exemplos, vou tentar achar alguns artigos dentro do esporte que fizeram essas análises de torque. Não sei se vai ajudar também, porque é mais complexo ainda entender essa questão de cálculos de torque, mas eu vou tentar trazer alguns outros exemplos aqui para tentar exemplificar essa questão de torque articular, tá bom? Em relação à distância tal, e alavanca. Acho que alavancas ficou mais tranquilo de entender. Essa questão de torque e força, eu vou tentar trazer algumas coisas para vocês, ver se consegue clarear um pouquinho mais essa questão aí. Eu mando. Acho que é da Djanira, que eu tenho o e-mail, eu mando o slide para vocês. Pode ficar tranquilo, eu mando os slides aí, tá bom? Fica sossegado. Valeu, pessoal. Boa semana aí. Até semana que vem.